Olá, boa noite a todos. Meu nome é Tainá, eu sou teóloga, sou formada na Unicesumar de Formiga, Minas Gerais. Eu recebi o convite para vir aqui, dar uma pequena palestra para vocês sobre o tema epistemologia. E eu deixei com vocês aí, cada um tem uma folha, né? Eu achei que fica mais fácil assim, e vocês podem ir acompanhando também, e eu vou explicar um pouco, tá? Aí logo no inicinho eu coloquei o significado, né? Coloquei que epistemologia é um nome dado ao estudo do conhecimento e suas formas, que ela tenta descobrir como o conhecimento é adquirido pelas pessoas a partir dos princípios, das crenças, da verdade e da justificativa. Atualmente, ela é compreendida dessa forma, teoria do conhecimento, mas nem sempre foi dessa forma, tá, gente? Aí, logo mais embaixo, eu coloquei um pouco sobre epistemologia lógica, né, que ela estuda a linguagem científica e a pesquisa das regras lógicas do empirismo. Depois eu coloquei a epistemologia genética, que ela estuda atividade científica a partir de uma psicologia da inteligência, que finda em um estruturalismo genético. E a epistemologia histórica crítica, que estuda a produção das teorias. Aí tem umas imagenzinhas aí para vocês verem, né? Mais ou menos. E logo em seguida, gente, mais embaixo, eu coloquei explicando, né, sobre o totemismo. A gente vai falar um pouco sobre isso. Ele é uma crença, gente, religiosa, que utiliza o totem como elemento espiritual de adoração em que existe uma relação próxima e misteriosa entre o ser humano e o ser natural. Essa teoria sociológica está ligada ao nome de Émile Durkheim. O Émile Durkheim, gente, ele foi o fundador, né, da escola sociológica francesa, e também ele foi o fundador dessa teoria. A gente, até mais para baixo aqui eu vou explicar que ele mostra, né, que porque as coisas são reunidas sobre o totem e porque, uma vez reunidas, essas figurações são consideradas sagradas e passam a ter objeto de culto. Mais embaixo eu coloquei: o conceito do totemismo se refere sendo uma religião primária dos homens primitivos, sendo também uma categoria etnológica religiosa utilizada por quase todos os estudiosos das culturas primitivas. Embora Dark tenha se preocupado com a forma mais primitiva de religião, sua busca principal não se fundamentava na descoberta da origem do fenômeno religioso e do elemento comum a todas as formas de religião. Como sociólogo, ele preferiu direcionar sua teoria para esclarecer a funcionalidade da religião como produtora da solidariedade social. O Dark, gente, ele viu que sobre o totemismo, ele percebeu que era sim, né, uma religião primária lá dos homens primitivos. Eu até coloquei uma imagem aí para mostrar para vocês de que eles colocavam assim essas estátuas metros e metros, e dependendo da cultura, né, do lugar, eram vários diferentes, e eles realmente cultuavam mesmo isso, e tinha, né, um culto, toda uma cultura também por trás
mais disso. Então, foi isso que iniciou mesmo. Ele percebeu que era dos homens primitivos lá. Começou lá atrás, que já vinham assim, que às vezes você já nascia, né, com aquilo, como você já nasce com aquela cultura, então você já cresce cultuando e fazendo culto, né, para certas imagens e igual tem esse exemplo da imagem aí, né, que mostra o monumento, eles construíam mesmo e colocavam nos lugares e adoravam aquilo ali, né? Cultuavam aquilo ali, e aquilo começava a ser a forma, né, que eles, que era uma religião para eles. E mais embaixo, gente, já saindo do, do totemismo, né, e já indo para outro, eu quero falar um pouco da teoria psicanalística, né? Ela que dá origem, né, da religião do Sigmund Freud. O Freud, gente, ele começou tudo ali, né, no século XIX, século XX, né? Até coloquei aqui que esse exemplo é um exemplo de desenvolvimento dos estudos da religião, né, nessa época, e ela tem um caráter etnográfico e um caráter psicanalítico, que envolve o totem, que é o que a gente acabou de estudar, né, e sobre o tabu. Então, eu já falei sobre o totem, né, que é do Dark, e o tabu, gente, ele era uma proibição fortíssima e antiguíssima para o qual não existia uma razão imediata imediata. Por sua vez, gente, o totem é considerado o deus totêmico. Isto é, um animal ou um clã, a tribo, atribuído a um culto especial do qual se sente independente, igual eu expliquei para vocês. Então, o tabu, né, seria a proibição. O totem já tinha eles como deus, né? Aquilo ali para eles era um deus, né? E logo em seguida, mais embaixo, eu falei sobre o machista, que é do Karl Marx. Ele, gente, até coloquei logo no início ali, o marxismo-leninismo apoia a criação de um Estado de partido único, liderado por um partido comunista como meio para desenvolver o socialismo depois do comunismo. Marx entendeu que a religião deve ser investigada em razão da função que desempenha na sociedade e não como base em seus conteúdos e elementos internos. Karl Marx fala que a religião é a mais pura ilusão que o ser humano pode ter e com consequências muito negativas. Eu até coloquei uma fala dele aí que diz assim: a religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração e a alma de situações sem alma. A religião é o ópio do povo. A abolição da religião enquanto felicidade ilusória dos homens. É a exigência da sua felicidade real. Então era isso que ele acreditava. A teoria dele é essa, que a religião não passava de uma ilusão. Aquilo ali era uma coisa que já foi criada, né, para às vezes substituir alguma coisa ou para colocar na mente da pessoa. A pessoa já cresce com aquela ilusão na cabeça dele, ele já tinha isso, né, ele entendeu isso, né, do jeito dele, e para ele não passava disso, de uma ilusão, né, e
Eu coloquei então os principais pontos aqui da teoria dele. Os principais pontos, né, são materialismo histórico dialético, luta de classes, mais-valia, ideia de alienação, superestrutura e infraestrutura, socialismo e científico. Ele tinha uma maneira diferente, né, de pensar. E logo em seguida, gente, a gente vai falar sobre a fenomenologia. A fenomenologia é uma orientação de pensamento europeu, a qual, gente, submeteu a concepção positivista a uma crítica radical do que se apresenta ao ser. O termo fenomenologia significa estudo dos fenômenos, daquilo que parece a consciência, buscando explorá-lo. Fenomenologia foi se estruturando como disciplina autônoma no estado da religião e da experiência religiosa no decorrer do século XX. De forma geral, de uma forma geral, gente, é um estudo dos fenômenos, tal como se apresentam à consciência, deixando de lado preceitos, suposições, teorizações ou generalizações sobre como sejam, buscando se aproximar do modo como são captados pela consciência. Então, gente, a gente vai ver aí que a epistemologia, né, nada mais é como o estudo das religiões. Você viu aí que cada um tem sua maneira de pensar, né? Freud, Marx e o Dworkin, cada um tem a sua visão, a sua forma de olhar para o lado, né, da religião. Uns entendem que ali quando começou ali nos homens primitivos, desde quando eles pegavam ali qualquer forma de adoração e já cultuavam ali, aquilo ali já era uma religião para eles, né? E tudo mudava e transformava e de acordo com o lugar, né, a cultura, e cada cultura e lugar era de uma forma diferente. Mas mesmo assim, Marx acha, né, que é ilusório, é uma forma ilusória. E é bom a gente estudar e saber um pouco mais. Essa é uma palestra curta, mas é bom a gente aprofundar mais, né, sobre esses citados, né, que é o Freud, o Dworkin, o Marx, sempre dar uma aprofundada mesmo, assim, para aprender mais e saber mais o que se passava ali, né, na mente deles, e de outros também, estudiosos, teólogos, filósofos, sociólogos, e aprender mais com eles e entender a maneira também que eles, né, pensavam. E é muito bom sempre estar aprendendo mais, né? E mais. E aí é isso que eu tenho para passar, né? É um pedaço, né? Um pouco sobre epistemologia. Espero que vocês tenham gostado bastante. E obrigado pelo convite também, né? Até uma próxima. E eu espero voltar com mais tempo e mais aprofundado mesmo, poder conseguir aprofundar mesmo sobre isso. Aí fica a dica para vocês, né? Para vocês tiverem a curiosidade de estar estudando mais sobre epistemologia, que é um assunto grande, bem abrangente, tem várias coisas aí para a gente estudar, para a gente aprender. Uma boa noite, né? Obrigada por tudo, pela presença de vocês e até uma próxima. Fica com Deus e que Jesus possa abençoar a vida de vocês a cada dia.
Obrigada pela oportunidade. Com Deus.